Olá, feliz dia! Ô de casa, com licença, posso entrar? Obrigada por abrir as portas da sua casa e nos dar sua atenção neste momento em que também solicito sua permissão para adentrar em seu coração através do programa Seitanoye, que leva uma mensagem linda para você, leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vinda, muito bem-vindo, viu? Nossa mensagem de hoje acenderá diante de seus olhos as luzes necessárias para enxergar soluções que até esse momento estavam fora de seu campo de visão. No momento em que entrar no ar o quadro Dica de Leitura de hoje, pare o que estiver fazendo e anote o título do livro indicado. Olha, isso pode ser um grande divisor de águas entre a vida que você leva e um destino ainda mais radioso. Atenção, professores, educadores e todos que procuram se aprimorar na arte de educar. O Encontro da Educação da Vida está à sua espera na sede central da Seitanoye do Brasil. A educação que liberta o indivíduo e estimula sua capacidade infinita, como melhorar o desempenho escolar do educando, o princípio básico da harmonização e outros temas são abordados por especialistas que ensinam técnicas de como colocar em prática a educação da vida, que vem produzindo grandes resultados nas instituições de ensino onde é aplicada. Você que é professor, diretor, supervisor ou coordenador de ensino, ou ainda profissional da área educacional, venha participar do Encontro da Educação da Vida. É sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas, na sede central da Seitanoye do Brasil, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1266, próximo à Estação Conceição do metrô, na cidade de São Paulo. A entrada é franca. Mais informações, ligue 0 operadora 11 5014 2237. Encontro da Educação da Vida. Reeducar-se para educar. O caminho para a excelência na arte de ensinar. Nossas mensagens atuam na raiz das questões e abrem sua mente para novas perspectivas. Por isso, multiplica-se o número de telespectadores que apenas por assistirem às explanações de nossos preletores da Seitanoye transformam completamente suas vidas. Confira. Muito obrigado Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa família Seitanoye e obrigado a todo o Brasil que acompanha, que assiste, que mantém o programa da Seitanoye, esse modo feliz de viver. E hoje nós vamos falar o que é o homem. E para falar sobre esse assunto, o professor Luiz Miguel Dávila Mendonça, tudo bem, professor? Tudo bom, professor. Obrigado. Obrigado a todos também. Professor José Adalto de Oliveira, tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. É uma grande alegria, uma honra ter a oportunidade de estar aqui com você, com o preletor Miguel Dávila. Isso é uma alegria muito grande. Então, poder para falar da Seitanoye é sempre bom, né, professor? Falar da Seitanoye é uma coisa maravilhosa, né? E hoje, melhor ainda, porque vai falar de um assunto legal, rapaz. O que é o homem, rapaz? Puxa vida, hein? É. Baseado no livro A Chave da Vida Feliz, volume número 2. E aí, Adalto, o que é o homem, Adalto? Talvez seja a pergunta mais fácil e mais difícil de se responder, né? Eu acho que é melhor a gente abrir o livro. É melhor, né? Porque vai que se empolga demais, né? Aí complica. Pois é. Aqui diz no livro, na página 133, o seguinte: conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates. O mais importante para o homem é conhecer a si mesmo. O que é o homem? Será que ele é apenas o corpo carnal constituído de elementos materiais? Ou será um ser espiritual que transcende a matéria? É de capital importância o conceito básico sobre a existência do homem, né? Eu, quando cheguei a Seitanoye, eu não tinha essa ideia completa do que verdadeiramente nós somos. O ensinamento da Seitanoye, como princípio fundamental da verdade vertical, diz que o homem é filho de Deus e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o homem espiritual, é o eu verdadeiro de que falamos, que está alojado no nosso interior. E esse ser verdadeiro, ele é dotado de sabedoria, de amor, de vida, de força infinita e todos os atributos divinos infinitamente. Um exemplo desse homem, ou dessa ideia criada por Deus, é que nosso corpo carnal, enquanto manifestado aqui, é uma manifestação, é como se fosse o templo que habita esse espírito do homem, né?
Então ele é um templo sagrado e que nós também devemos cuidar. Mas esse templo não é o homem, porque a gente já afirma assim, esse é o meu corpo, né? Então exatamente. a gente não afirma, eu sou esse corpo, né? A gente afirma que esse é o meu corpo, né? Então esta é a forma da Seitonoye de ver, mas eu acredito que o professor Miguel, pela experiência que tem, ele já entende mais desse assunto do que a gente, sabe, Enio? De homem, o Miguel entende bem. Deve que presidente da fraternidade. Então... E aí, professor? Bem, aqui exatamente também a Seitonoye fala sobre isso, não? Sobre que o homem, e muitas vezes nós confundimos a parte material com a parte da vida, E aí que fica uma mistura. O que é o homem? Ou somente focaliza um lado e deixa o outro lado, ou vice-versa, não? Mas o homem, principalmente, não somente corpo carnal, não? O homem é vida. E quando se fala do homem, tem que se falar de todo um contexto amplo. O homem é vida. Mas essa vida, para se expressar em este mundo, para se casar, para trabalhar, para passear, para namorar, tudo isso ele precisa de um corpo carnal. Essa vida para se expressar em suas diferentes formas. E aí é onde a vida mesma cria um corpo carnal, para ele se expressar, se manifestar. Mas ele cria, mas na verdade o homem é essa vida que é o mais importante. Mas o corpo é um acessório que ele utiliza, né, para poder expressar. Se um de vocês toca violão, pega violão, que é um instrumento, você consegue emitir notas, verdade? Então esse violão é instrumento. No ser humano, o instrumento é o corpo, mas o ator, aquele que coloca a música, que sabe a música tocar, esse é o homem que é vida. Então, é importante a separação quando se fala do homem. Isso que é filosofia, hein? Então, isso é filosofia. Vou até mudar de assunto violão, aqui, senão eu vou ficar doido aqui, assim, né? Eu até fiquei assim, imaginando, tocando um violão, uma serenata, uma coisa assim, né? Então, eu já estava pensando pro lado assim, né? Cerveja do lado, né? Mas por um outro lado, ele estava dizendo sobre o homem-vida, e eu me lembrei que aconteceu na nossa regional Jabaquara. Uma época, um líder nosso da Associação dos Jovens, na época o Andrezinho, a gente chama ele de Andrezinho, o nome dele é André, né? André Katayama. O André, o pai dele, estava hospitalizado e já assim, desenganado pelos médicos, numa condição bastante complicada, né? E aí nós reunimos um grupo em que foi mais de 30 líderes da Associação dos Jovens naquela época, em que nós fomos até o apartamento do André. Ele e a mãe ficaram na frente, como se fosse simbolizando o pai que estava hospitalizado. E ali nós realizamos uma prática aqui na Seitonoye chamada Shinsokan de oração mútua, em que nós vimos a imagem verdadeira, perfeita do pai, não o homem-corpo, né? E através daquela prática que durou mais de 1 hora que nós ficamos ali fazendo a oração, quando terminou, poucos dias depois, o pai teve uma melhora significativa, pôde-se fazer os procedimentos médicos que eram necessários à época e não passou nem 15 dias, ele já estava de alta e está bem até hoje. Há poucos dias atrás eu tive a oportunidade de ir num casamento e eu encontrei saudável, maravilhoso. Então isso mostra que quando se vê a vida verdadeira, esse eu verdadeiro, essa vida que o professor colocou, Miguel colocou, ela se manifesta, né? Então, mesmo uma pessoa que está hospitalizada ou que está passando por alguma dificuldade, se ele olhar não o corpo carnal, mas a ideia de Deus, a criação de Deus, ela vem e manifesta, ela manifesta essa força. Muitas das vezes, essa força, ela parece que é interrompida ou, sei lá, atrapalhada e acaba manifestando doenças, como você citou, né? Do pai do Andrezinho. Em alguns casos, as pessoas acabam indo por uma outra estrada que acaba indo no excesso de consumo de bebidas alcoólicas, de
cigarros, essas coisas todas aí. E quando você conhece o seu eu verdadeiro, então esses vícios, essas coisas, deixam de fazer parte da vida da pessoa, quando cai a ficha, em outras palavras, né? Sim. E dentro da Sentinela tem muitos relatos, experiências assim também, né? Que pessoas que estavam meio desvirtuadas e acabaram se reencontrando na estrada da vida verdadeira, né? E vocês devem ter relatos, e demais dessas pessoas que participam da Sentinela. São muitos, né? Professor Miguel, gostaria de colocar algum? Ou eu? Vai. Posso estar colocando? Então. Pode? Então tá bom. É que a gente combinou isso aqui, tá indo. Combinou com o Inca aqui? Na verdade, assim, tem um relato que eu recebi recentemente e aqui, esse relato ele fala que ele conheceu a Sentinela em 2006, né? Um relato bastante recente. E ele há muito tempo, assim, ele gostava muito de fumar, né? E ele chegou numa palestra e, de repente, ele ouviu a seguinte frase do preletor da Seitonoye. Diz assim, se você não gosta que jogue lixo na sua casa, então não jogue lixo nas ruas, porque lá fora é a casa de Deus. Além disso, você prejudica o meio ambiente, além de provocar enchentes, etc, etc. E o preletor fez essa afirmação. E aí o que ele ouviu? Diz que ele, ao ouvir isso, o que ele pensou? Eu fumo e jogo bitucas de cigarro na rua, mas a partir de hoje não jogarei mais. E o que ele fez? Quando terminou a reunião, como um gesto de amor, ele ficou durante 2 horas na rua pegando bitucas de cigarro, só bitucas de cigarro. E aí, com essa prática que ele fez, né, ele estava retribuindo tudo aquilo que até então ele tinha feito, né? E quando ele terminou, para grande surpresa dele, quando ele chegou em casa, que ele foi pegar um cigarro para colocar na boca, ele não sentiu vontade mais de fumar. E a partir daquele dia, já se passaram mais de 5 anos, ele não mais fumou. Ou seja, então aquela palavra da verdade fez com que ele despertasse, né? E que o Filho de Deus maravilhoso, ele nunca fumou. É o eu falso que fuma, é o eu dele falso que estava com aquela ilusão da necessidade da fumaça, do cigarro, né? Assim como acontece em relação à bebida e tantos mais, né? Então, são muitos os relatos que a gente ouve em que a pessoa, de repente, ela perde a vontade da bebida, ela perde a vontade do cigarro, em virtude dela saber que ela não necessita daquilo. Aquilo é algo como se fosse uma dependência, né? Ela não precisa, ela não depende mais daquilo. É como se fosse assim, jogue fora as muletas, né? Então ele joga fora as muletas e anda mesmo. Pois não, Miguel. Aí tem relato também, eu lembro aí alguns. Isso aconteceu lá no México. Vai ser uma divulgação de revistas nas ruas. Ao lado do local da Seitonoye, morava uma pessoa, nós visitamos a pessoa, deixamos a revista e esse dia tinha uma palestra à noite, ela compareceu, intercambiamos algumas palavras. Só sei que depois, quando voltei aqui no Brasil, recebi uma carta que está aí comigo, a foto dela comigo também, na qual diz o seguinte: essa visita de vocês levando a revista da Seitonoye salvou minha vida. E hoje estou me dedicando, acho que hoje já deve ser preletora talvez, não? Da Seitonoye. Então, número 1, que importante essa pessoa, após de conhecer e despertar que ele é filho de Deus, ela disse que começou a se dedicar a divulgar as revistas, divulgar o livro na sua vizinhança. Ou seja, passou a agir. Senhores, vocês que estão assistindo, também tem muitos locais da Seitonoye por aí. Faça uma decisão de visitar um local e participar da conferência, peça uma orientação. Em essa orientação você vai sentir e vai esclarecer a sua vida, vai saber o porquê você está aqui, para que você nasceu aqui na face da terra. E vai direcionar sua vida sempre para o lado bom. Você, como filho de Deus, veio aqui com uma missão. Certeza, não veio só passear. Maravilha. Adalton e Miguel, por favor, quando nós vamos nos supermercados, por exemplo, né, tem lá os produtos com a sua respectiva embalagem. Sim. Sei lá,
pasta de dente tal, é palmito tal, é ervilha tal, né? Tem uma embalagem ali que identifica o produto e o conteúdo interno. Dá-se a impressão que nós também, por desconhecermos o nosso produto verdadeiro, a gente acabou também se rotulando de uma maneira equivocada, né? Que somos doentes, coloca o rótulo de doente, o rótulo de pecador, o rótulo de pobre, e aí vai, né? Então, o homem, quem é o homem? Ele é o homem verdadeiro, que vocês já nos explicaram agora há pouco, mas parece que anda, em muitos casos, rotulado de uma maneira equivocada, ou não? A Seichonoye, ela coloca que tem duas rodas, né, 2 pilares que a pessoa tem que sempre trabalhá-los. Um deles nós falamos no início, conheça-te a ti mesmo, né? E o outro é domina-te a ti mesmo. Então, a pessoa deve trabalhar isso, conhecer a si mesmo sempre e dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo, às vezes, é uma coisa, são os hábitos, principalmente. Quando você falou do rótulo, eu fiquei imaginando, tem pessoas que têm lá, às vezes, uma casa, né, e a esposa, há quanto tempo fala, olha, tem que colocar aquele quadro ali, olha, tem que fazer tal coisa, precisamos pintar essa casa e tal, né? E o marido nada de fazer isso, né? E aí, esses dias atrás eu passei na rua e tinha lá uma placa, né? Pra que marido, né? Sabe, assim, né? E tinha lá a divulgação de uma empresa, né? Olha, oferecendo serviços, né? Então, o que acontece? Ocorre que... É boa essa aí, para que marido, né? Então, mas de qualquer forma, é assim, é um hábito que se cria. É como chegar em casa, arrancar o sapato e largar jogado, por exemplo, na sala. São hábitos que a pessoa cria. Então, para que nós possamos manifestar esse conteúdo infinito, é necessário criar bons hábitos no dia a dia. Para que tenha o quê? Esse domínio desse falso eu, que às vezes é cômodo, né? E aí, realizando isso, ele vai conseguir manifestar, expressar esse Deus, e esse Deus que está dentro dele, que é, na realidade, o Filho de Deus, né? Então, é fundamental essa compreensão cada vez maior da verdade. Porque algumas pessoas, por exemplo, estão nos assistindo em casa agora. Maravilhoso, cômodo, mas é necessário aprofundar mais. Seja na leitura de obras sagradas, seja participando de um domingo da Seichonoye, buscando mesmo. Porque às vezes a pessoa só recebe, recebe e recebe. Isso é uma atitude de só receber. É como a luz solar, a gente recebe, é maravilhoso, mas tem que expressar sentimento de gratidão para aquilo. Então, através justamente dele participar, dele estar participando, seja numa academia da Seichonoye, seja num domingo da Seichonoye, seja através da leitura de um livro sagrado, ele vai conseguir compreender melhor aquilo que você, o Miguel, está aqui falando no dia de hoje no programa da Seichonoye. E aí, Miguel, lá no Peru também não tem uns rotulados de uma maneira errada, não? Sim, um rótulo grande que passa no meu país foi o seguinte: a cultura inca foi uma cultura muito avançada, os senhores conhecem, uma sabedoria muito grande, mas foram 500 anos de escravidão que como que apagou aquela sabedoria que eles tinham em seu interior, não? Então, hoje, o descendente dos Incas não tem aquela sabedoria de antes, por quê? Porque ele perdeu sua identidade com a origem. Então, aí é preciso, novamente, a pessoa voltar à sua origem, começar a reconhecer a grandeza desse povo inca e que todos somos descendentes daquele povo inca, que considerava o quê? O Deus dos incas era o sol, o seu máximo. Tinha essa relação. Eles se sentiam filhos do sol, ou seja, filhos de Deus. E isso é que eles fizeram fazer tanta coisa grandiosa, não? Que em 100 anos eles avançaram desde o sul de Chile até Colômbia. Tudo, mas tudo organizado, planejado, assimilando o bom das outras culturas e eles ensinando aqueles que eles sabiam sempre de uma forma pacífica, não? Então, realmente, isso levado à prática hoje, precisamos nos identificar novamente com os nossos origens, para desde aí, desde essa base, dessa fonte, começar a fluir tudo aquilo que o ser humano já é por natureza, naturalmente, afastando os artifícios, criando bons hábitos, como falou.
Uma das formas muito simples de nós podermos extrair essa força infinita, esse homem verdadeiro e tal, que a Seitonê coloca, é assim, a alavanca que move o mundo é a palavra. Então, a autossugestão. Às vezes a pessoa está aí cabisbaixa, com dificuldade, está aí no hospital, ou está lá, de repente, passando por algum problema. Comece a afirmar palavras positivas. Ou seja, eu sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso, sou bonito, sou rico, sou inteligente. Quando a pessoa começa a fazer essa afirmação, que são palavras verdadeiras, que tocam no seu interior, ele começa a acreditar. Então, se ele se achava feio, vai começar a se achar bonito, se achava pobre, sem grana, vai começar a se achar rico, e assim vai. Esse começar a se achar, o que é? Muda a atmosfera da pessoa. E quando ele sai dessa atmosfera, é como lá, começa, na Seitonê temos o treino do riso, começa a rir, começa a criar um ambiente de alegria dentro de casa, na hora de tomar a refeição. Dali a pouco todo mundo está rindo, está brincando, né, assim? Mas então, é verdade. É isso, é a palavra, é utilizar essa força que aí vai extrair. E a força da palavra é algo simples, como, por exemplo, a autossugestão. E uma das formas, e isso na prática ser colocado na vida, no trabalho, em casa, é indo estudar. Sim. E um dos locais de estudo do ensinamento da Seitonê são os domingos da Seitonê, que é espalhado por todo o Brasil, das 9 às 11 da manhã, entrada é franca. Então, olha, para você que está em casa assistindo o programa da Seitonê, sugestão, viu? Sai um pouquinho do sofá e comece a participar também do domingo da Seitonê. Todos os domingos, falamos agora há pouquinho, né? Agora, todos os domingos, das 9 às 11, entrada franca. Então, liga no 0800 770 2600, se informe onde tem um domingo perto da sua casa. Caso não tenha, tome a iniciativa, eu vou começar a fazer a reunião do domingo da Seitonê aqui no meu bairro, na minha cidade. Que tal? Você faz uma diferença enorme na vida das pessoas e vai começar a descobrir que o eu verdadeiro seu não é esse limitado, fraquinho, cansado e pobre, mas que existe um eu verdadeiro aí, ó, querendo se manifestar através de você. Então, muito obrigado aí, professor Adalton de Oliveira, professor Luiz Miguel Dávila, nosso muito obrigado. Obrigado pelas orientações. E que o homem então se manifeste. Mas antes de encerrarmos o programa, eu estou vendo essa caixa bonitinha aí. O que é essa caixa, professor? Essa caixa aqui é uma oportunidade que o nosso telespectador tem de adquirir essa coletânea da prosperidade. São 6 livros que falam de prosperidade. E esse kit que vai nessa caixinha maravilhosa por apenas R$ 110,70, podendo, e mais o frete. Em qualquer parte do Brasil, a pessoa pode estar ligando agora, 0800 770 2600, está adquirindo e assim ele vai estar encontrando a chave da prosperidade. É um presentão de Natal. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deus abençoe sempre. Obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seitonê na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seitonê na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seitonê na TV. O Brasil agradece. Ler os textos das obras sagradas da Seitonê é por si só uma experiência transformadora. Fique com a nossa dica de leitura de hoje e depois de adquiri-la, não se assuste se seu destino começar a melhorar rapidamente. Olá, eu me chamo Ricardo e minha dica de leitura de hoje é o livro O Amor entre Pais e Filhos. Este livro, O Amor entre Pais e Filhos, fala principalmente da relação entre pai e filho, mas também de filho e pai. Entre tantos relatos que eu li desse livro, gostei bastante de um que fala em relação ao amor que é dedicado dos filhos para com os pais. Porque pais, na verdade, sempre vão se preocupar com os seus filhos. Mas e os filhos? Quando eu li esse livro, eu percebi que minha dedicação de amor, tanto para o meu pai quanto para a minha mãe, poderia ser melhor. Na verdade, nunca tive problemas de relacionamento, brigas, dificuldades
para com eles. Mas, no dia a dia, nós, como eu estudo, faço faculdade, às vezes, do corre-corre, a gente esquece de dar uma atenção, principalmente no dia a dia, quando eles pedem alguma coisa. Então, o fato de ler esse livro me fez perceber que eu estava lidando um pouco menos do que eu achava adequado para com meus pais. Então, a partir do momento que li esse livro, comecei a praticar mais. No dia a dia, sempre como meus pais pediam alguma coisa, comecei a sempre atender prontamente, né? Sempre dizer sim, né? Imediatamente. E enquanto me dedicava a esse amor aos meus pais, com certeza, consequentemente, a felicidade em casa foi reinando mais. Meus pais começaram a se tornar pessoas ainda mais alegres, não que eles não fossem, né? E hoje, eu acho que como filho, sei que algum dia vou ter meus filhos, né? Ainda não sou casado. É importante essa boa relação, porque aquilo que eu faço hoje vai ser importante para o meu crescimento também, né? A questão desse livro ser importante para os jovens que hoje ainda não têm um bom relacionamento ou desejam buscar fazer seus pais mais felizes, acredito que seria um grande presente. Vale a pena dedicar o tempo que for possível para fazer seus pais mais felizes. Não são muitas páginas e é fácil a leitura, então recomendo. Leiam este livro e façam vocês e seus pais mais felizes. Muito obrigado. Acesse o nosso site www.sni.org.br e nos siga via redes sociais, Facebook, Orkut e principalmente pelo Twitter, @seitonebr. Você concorre a sorteios de livros e ainda fica enturmado com uma galera que curte palavras positivas, mensagens de alto astral e troca conteúdos super bacanas e construtivos. Bom? Gente, este foi mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada. Encerra-se o programa, mas inicia-se agora mesmo um novo período em sua vida. Nada melhor do que fazer isso orando, não é verdade? Então, vamos juntos ao nosso sempre sagrado momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Foi um curto espaço de tempo, mas se perpetuará em nossos corações a mensagem do programa de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!